Capítulo 18. Ano 1959 depois de Cristo. Mas eu acordo, ou penso que acordo, e acabo me lembrando depois de um tempo, percebendo em minha consciência onde estou e quem sou. Lembro-me que Victoria Ann de Anderville nasceu em 1942. Fico com a sensação da Segunda Guerra explodindo de cada fresta oculta, desconhecida e obscura na minha mente. Os campos, os prisioneiros, as bombas e os destroços estão diante dos meus olhos e nada faz sentido. Por algum motivo, sei que não apenas morri lá, em tantas circunstâncias. Eu também fiz a diferença. Fiz a diferença como espiã, como pilota, como sniper, liderando tropas, arriscando-me e salvando pessoas. Assumi a vida em diferentes nacionalidades, usando características inatas do meu ser. Do meu ser. Victoria de Anderville não tem qualidades desse tipo. Mesmo assim, nessas vidas, usando habilidades que me eram inatas, fui considerada heroína de guerra. Os nomes vinham à cabeça, mas não conseguia retê-los. Eram como flocos de neve soprados pelo vento. Acho que pelo fato de estar ali, começo a me situar agora. O fato de estar ali, dentro. Sinto dores pelo corpo todo, dentro do gavetão. Amarrada, amordaçada. Acho que isso só me fez sonhar com morte. Quando finalmente me situo, é que percebo. Devo ter desmaiado. A consciência simplesmente tinha me abandonado. Para me poupar, talvez, ou para me trazer mais lembranças. Lembranças muito compreensíveis e vívidas, mas ao mesmo tempo incompreensíveis. Porque não entendo o que tem a ver comigo. Perdi a noção de tempo e espaço dentro desta caixa. Sou apenas um corpo imóvel, respirando, respirando. Começo a acreditar que os boatos e histórias terríveis que descobri com minhas amigas são verdadeiros. Muitas e muitas crianças foram levadas junto com os pais, mesmo sem estarem doentes, ou à revelia destes, justamente por terem sintomas da doença. Se por um lado, no começo, todos amavam o lugar, considerando-o uma bênção de Deus para os doentes, e ninguém tinha medo de estar ali. Por outro, se no começo se dizia que os pacientes conviviam uns com os outros, jogavam cartas e descansavam, a cozinha cheirava o melhor possível e havia um playground para as crianças no telhado, onde podiam jogar bola e até brincar com um cachorro. Agora, começo a acreditar na quantidade de mortes, nos pacientes que sofreram com os tratamentos experimentais da tuberculose, as técnicas que teoricamente melhorariam sua capacidade pulmonar, mas que terminaram em tragédias. A retirada de várias costelas e músculos do tórax, na tentativa de ajudar o pulmão a insuflar, a retirada de pedaços do pulmão afetado ou um pulmão inteiro, muitas vezes sem uso de anestésicos que já estavam ficando escassos. As tentativas de colocar um balão dentro dos pulmões ou a técnica do pneumotórax para que o pulmão infectado descanse, culminando na cicatrização das lesões. Isso só apressou a morte de muita gente. E que dizer dos casos avançados? O que fizeram com ossos infectados, gargantas, cérebros? Victoria não queria nem pensar. As histórias de muita gente que se suicidou ali, médicos, enfermeiras, pacientes,
Talvez houvesse verdade naquilo tudo. Vitória sentiu a luz bater em seus olhos quando a portinhola foi aberta. Escutou o barulho do ferro batendo em ferro ao perceber que o gavetão estava sendo puxado para fora. Ela devia ter desmaiado. Ouviu a voz do médico-chefe, aquele maldito sotaque, aquela entonação baixa de pessoa altamente tranquila, equilibrada emocionalmente. Maldito! Se Vitória visse frente a frente com o doutor e estivesse desamarrada. Ralph Miller, espero que algum Deus te guarde, ou quem sabe o próprio diabo, de quem você deve ser o melhor discípulo, porque se eu tiver oportunidade... Quase ela deu um sorriso ali mesmo, só de contemplar a possibilidade, esmagar aqueles óculos redondos, enfiar os pés na boca do estômago daquele monstro, um coice duplo colossal, e quando ele envergasse uma joelhada direto no rosto, tão rápido que não teria tempo de segurá-la. Quem sabe um dia. O médico devia estar olhando para ela, deitada na bandeja. Esse foi o principal motivo que a fez manter os olhos fechados. Não queria olhar para aquele homem, mas escutou. Espero que você tenha aprendido a lição. Hoje você ficou umas poucas horas. Se eu precisar fazer isso de novo, deixarei você aí muito, muito mais tempo. Alguns homens a transportaram de volta para a maca e deslizaram com ela para fora dali. Outra vez na enfermaria, Vitória sentia-se massacrada. Ela não conseguia se livrar, porém de um sopro sutil que esvoaçava na mente e batia asas tão diáfanas que eram quase inaudíveis, quase invisíveis, quase como nada, mas estava lá, como uma pequena corrente de ar passando por baixo da porta do seu inconsciente, escapando como um fiapo de névoa e fazendo emergir a sensação de que havia muito mais atrás daquela porta. Vitória sentia como se algo tivesse que ser reparado, consertado dentro dela. E esses danos, o que quer que necessitasse tal reparação, vinham de uma outra vida. Mas que vida? Qual delas? Ela fechou os olhos. A exaustão era pétrea. Pensaria nisso depois. Não mencionaria nada ao Dr. Ralph. Nada do que sonhara, nada do que sentia. Não mais. Certamente ele não teria resposta para aquilo, o que o levaria a ajustar as doses e os tipos de remédios outra vez, além de aplicar tratamentos alternativos. Vitória já sabia que o médico não tinha intenção alguma de curá-la, de fazê-la melhorar. Ela é quem deveria mostrar-se ótima novamente, responsável e sem nenhum sintoma de qualquer doença. Além de obediente, calma, controlada. Este lugar não é um hospital. Não é um lugar de tratamento. É um lugar de tortura, uma fábrica de loucos. O que fizeram essas pessoas para merecer tanto sofrimento? Mais tarde, em sua cama, após o jantar, Vitória se permitiu prender os pulsos pela enfermeira da noite responsável por seu leito. Tomou os remédios sem dizer nada. Não tinha vontade de falar. Não queria ninguém perto dela por mais tempo que o estritamente necessário. Não queria ver nada, saber de nada, só dormir, dormir, dormir. Mais uma vez, viu-se naquele lugar, que não era ali, não no campo de extermínio, não no meio dos bombardeios e dos soldados, e chorando por tantas perdas, mas em um campo de flores imenso. Ela estava livre,
e começou a correr pelas longas alamedas entre as flores. O céu tinha um suave tom rosado e ela se sentia tão livre. O corpo não era mais aquele do hospital, já em frangalhos. Não, era um corpo forte, cheio de saúde, que respondia aos menores comandos com destreza. Ela corria, mas não sentia cansaço ou fraqueza alguma. Era como se pudesse correr para sempre, sem medo, sem culpa. Sem destino, corria, e os dedos estendidos tocavam nas pontas das folhas, agitando-as. Ela se sentia tão forte e ao mesmo tempo tão leve, quase como se tivesse asas. A luz do quarto foi acesa. Amanhecia. Uma manhã cinzenta e feia. Foi na noite seguinte àquela, quando Vitória sonhou estar no campo de flores. Estava ventando muito. O vento assobiava pelas janelas e o céu continuava cinzento. A garota sentia-se triste, afundada em si, desde que voltara do necrotério. Uma coisa lhe chamava atenção, agora que tinha parado para pensar. Não havia escutado a coisa desde sua chegada a Waverly Hills. Talvez o objetivo dela sempre tenha sido trazê-la para ali, e agora não precisava mais ficar rondando. Durante o dia mal trocou uma palavra com qualquer um, até mesmo com a enfermeira grisalha. A mulher tinha puxado um pouco de conversa para saber como Vitória estava se sentindo, com a desculpa de ter que anotar no prontuário. Vitória apenas respondeu como uma criminosa muito perigosa. Desde a manhã do dia anterior notava-se pela primeira vez a chegada do inverno. Ela se fazia muito presente agora, e Vitória tinha medo. Medo do que aquele clima inóspito e o céu cinzento poderiam causar em sua alma. Tudo estava muito triste. As outras pacientes deviam se sentir do mesmo modo, porque havia muito mais sons de choro e lamúrias de infelicidade do que gritos, propriamente. Era como se as nuvens densas de chuva houvessem conseguido entrar ali, dentro do sanatório, para contaminar a todos. Vitória não sabe em que momento da noite aconteceu. Devia ser madrugada, porque aquele silêncio que não se traduzia em paz estava presente. As pacientes estavam drogadas demais para emitir algum som, mesmo durante o sono. Mas o estranho era que nem a voz das enfermeiras da noite de bate-papo com os auxiliares trogloditas dava para ouvir. Vitória estava sonolenta, não sabia o motivo de ter acordado. Seus olhos continuavam cerrados, mas foi então que notou o aroma. Ela gostava de cheiros. Mesmo de dentro da sua sonolência, ela inspirou fundo. O aroma a atingia em ondas, como se passasse por ela. Um perfume tão gostoso, diferente de tudo o que já tinha sentido, especialmente diferente de qualquer cheiro experimentado no sanatório. Waverly Hills não exalava perfumes agradáveis, não como aquele. O perfume a despertou um pouco mais. Vitória abriu os olhos, procurando a fonte do aroma. Mas na penumbra do quarto, ela notou uma figura em trajes brancos, parada junto ao leito dela. Imediatamente Vitória encolheu-se, embora não muito. Os pulsos presos não permitiam que se movimentasse demais. Quem estava ali? Então o perfume de novo, forte, intenso. Ela olhou melhor para a figura ao lado, piscando, forçando a vista. Seria dele o cheiro? Sim, porque havia de fato um homem parado ali. O que chamou a atenção dela de imediato foram os cabelos, compridos até abaixo dos ombros.
e tão claros que pareciam quase brancos. Estavam soltos. A barba era rala, no mesmo tom dos cabelos. Vitória ficou olhando para ele, sem saber se sonhava, se delirava, como o Dr. Miller apregoava com tanta intensidade, ou se era real. O homem tinha o rosto jovem, no final dos 20 anos. Era bem alto e forte, com ombros largos, uma robustez que, mesmo naquelas condições, Vitória notou. Uma pontada de medo a invadiu e, por um fugaz instante, Vitória tentou encolher-se de novo. Virou o rosto para o outro lado, porque só podia ser um dos trogloditas. Mas o que ele queria ali? No meio da noite? Ficou com medo. Naquele silêncio todo. E se ele abusasse dela? Quem iria acreditar nela no dia seguinte? Então voltou o rosto na direção daquele homem outra vez. Assustada. Tinha que estar muito atenta ao que ele faria. Estava a um passo de gritar por socorro, mas algo a impediu. Talvez tenha sido o modo como ele inspirou as narinas, se dilatando suavemente, como se sentisse o cheiro dela. O constrangeu. Vitória estaria fedendo? Se estivesse, a culpa não era dela, pois banhos pareciam não fazer parte das prioridades médicas. Ou então, Vitória olhou melhor. Talvez tenha sido algo no rosto dele, no modo como a olhava. Estava bem perto, à cabeceira de sua cama. Vitória reconheceu o jaleco do hospital. Pelo tamanho do vulto, tinha que ser um dos auxiliares maquiavélicos, mas, quando ele se aproximou ainda mais, uma nova onda de perfume a abalroou. Os brutamontes não tinham aquele cheiro, de modo algum. Cheiravam a sangue, suor e éter, e ao odor nauseabundo do pavor humano. Mas aquele cheiro, o cheiro que se desprendia daquele homem. Vitória ergueu a cabeça de vez, totalmente desperta. Analisou o rosto do visitante, não muito claro na penumbra. Mesmo assim, para surpresa dela, os olhos que a encaravam diretamente mostravam diversas coisas conflitantes. Sim, mas uma era uma dessas coisas. Trazia. Foi como se o ventinho por baixo da porta do inconsciente ficasse mais forte, como se a porta houvesse sido aberta por um rápido instante e alguma memória escapulisse de lá. Mas Vitória não tinha como refletir a respeito. Não ali, debaixo do olhar do visitante. Em tão pouco tempo. Então ela só absorveu a sensação, acolheu-a. Porém, havia algo claro como a própria luz. Havia. Seria possível? Uma bondade estranha espelhada nos olhos daquele estranho. Bondade? Não, era um engano. Mesmo assim, um pouco perplexa, Vitória olhou melhor. Tudo não durou mais do que segundos, e a bondade continuava ali. Algo terno, carinhoso. Não, ela estava vendo errado. Tinha que haver algo mais por trás daquela expressão, alguma ameaça ainda não detectada. Ninguém ali olhava para ela ou para qualquer paciente com bondade, ternura ou algo humano assim. Era sempre um olhar altivo, ou austero, ou zangado, ou de quem estava, no fundo, divertindo-se. Além disso, os guarda-costas nunca apareciam sozinhos. Eram sempre 2 ou 3, como se os doentes não passassem de facínoras muito perigosos, delinquentes ou marginais. Explicações, ou a falta delas, foram cascateando pela mente da garota. É mais um sonho.
daqueles bem reais. O que quer dizer que esse homem não é real. Ele não é de verdade. Antes que Vitória divagasse mais, o homem apenas se inclinou sobre ela, perto de seu ouvido, e cochichou: "Não fique com medo." Sem dizer mais nada, ele simplesmente desamarrou as correias com agilidade, como se desamarrar correias fosse sua especialidade. Vitória estava em um misto de perplexidade e temor. Se a estavam levando, para onde seria? O Dr. Ralph a esperava? A queria para algum de seus testes ou o quê? "Venha comigo", disse o homem em um sussurro, olhando-a nos olhos e estendendo a mão. "Mas aonde você vai me levar?" Ele pôs um indicador sobre os lábios. "Só faça silêncio e venha comigo." Sua expressão era de vigilância absoluta. Então Vitória segurou a mão dele, o que a ajudou a firmar-se, sentar-se e arrastar o corpo para fora da cama. Embora a mão do homem fosse muito forte, com músculos rígidos, a pele tinha um toque incrivelmente suave. Na verdade, aquele estranho parecia ainda mais forte do que os brutamontes imbecis. Enquanto ele a ajudava a sair da cama, a manga do jaleco escorregou um pouco pelo antebraço do homem, e Vitória notou o início de uma tatuagem azul. Não dava para saber se era uma letra em outro idioma, algo abstrato, ou um pedaço de um desenho. Ele segurou firme a mão da garota e levou-a até a porta do quarto. Todas as pacientes dormiam. Não havia nenhum ruído, não havia qualquer voz. Mesmo assim, ele parou ao lado da porta e olhou primeiro antes de sair pelo corredor. Foram caminhando lado a lado, o homem com passadas largas e decididas, apressadas, e Vitória trotando ao lado dele, acompanhando-o, descabelada, descalça, vestida só com uma de suas camisolas, que finalmente tinham chegado de sua casa, mandadas pela mãe. Eles passaram por toda a enfermaria e saíram no saguão perto do elevador. Mas em vez de esperar, o estranho médico a guiou pelas escadas. Agora Vitória ouvia conversas, às vezes risadas. No terceiro andar, de longe, via um enfermeiro empurrando uma maca. Havia luzes em alguns quartos. No entanto, ninguém cruzou com eles. Ninguém os viu. Os dois continuaram pelas escadas rapidamente, quase correndo. Quando saíram para o andar, Vitória encarou o jovem. Precisava perguntar: "Você trabalha em que setor?" Silêncio. A mão forte apertou a de Vitória um pouco mais, e ele praticamente seguiu arrastando-a. "Eu nunca te vi por aqui. Em qual andar você fica?" Ela insistiu. Silêncio. "Você me conhece? De onde você me conhece, afinal?" Mais silêncio. E ele a puxava ao longo do corredor. Vitória reconheceu o andar onde ficava o escritório particular do Dr. Miller. A recepção, o laboratório, mas tudo em absoluto silêncio, na penumbra. Parecia um hospital fantasma. Não que não fosse, dadas as circunstâncias ali dentro. "Posso saber seu nome, pelo menos?" Desta vez Vitória foi um pouco áspera. O homem parou por um breve instante, olhou o rosto da garota firme. "Neste momento você só tem que pensar em uma única coisa: sair daqui." "Como assim sair daqui? O que quer dizer?" Vamos. "Você não está me levando para outra sala, algum lugar horrível, né?" Um calafrio percorreu-lhe o corpo. Vitória freou um pouco, enrijecendo. "Vamos." Ele deu um puxão curto e forte que a arrancou do lugar. Sabia que sua educação ia durar pouco. "Onde está me levando?" "Fique quieta." Andaram mais um pouco. Vitória nem sabia por onde estavam passando, já que mantinha os olhos fixos no homem a maior parte do tempo, analisando-o, e apenas se deixava ser puxada para adiante.
Mas então ela reconheceu o corredor onde ficava o necrotério e deu um solavanco para trás instintivamente. Os pés pareciam terem grudado ao assoalho. Calma, ele murmurou. Não, eu não fiz nada. Vamos. Não temos muito tempo. Não vou levar você para lá. O estranho puxou Vitória pelo outro extremo do corredor, para o lugar onde ela sabia que tinha passado na data da internação e que dava no túnel. Você vai mesmo me libertar? Indagou baixinho, olhando para o túnel. O vento gelado subia por ele. Não parecia ser verdade. É só seguir. São 150 metros. A porta lá embaixo vai estar aberta. Como você sabe? Vai estar. O estranho a fitou no fundo dos olhos. Por alguns instantes. Presa naquele olhar, ela assim permaneceu. Ele tinha olhos esverdeados, pelo menos naquela pouca luz. Mas havia algo mais. De novo, a moça sentiu o ventinho escapando do inconsciente. Eu te conheço de algum lugar? Vitória passou os dedos sobre a testa confusa, espreitando um pouco os olhos. Nós já nos vimos antes? Mais uma vez ele não respondeu. Continuava segurando a mão dela, como se não estivesse plenamente pronto para largá-la. Porém, logo aquilo passou e ele apoiou a outra mão no ombro da jovem. Com carinho, pareceu. Ela apenas se mantinha olhando para cima, para o rosto dele. Era um rosto bonito, familiar de algum modo, mas... Vitória, suas decisões podem determinar seu futuro, falou por fim. E você pode acabar voltando para este lugar. Havia carinho, mas firmeza também, além de muito pesar. Surpresa, Vitória notou que aqueles olhos meio verdes dele marejaram ao dizer isso. Por quê? O que você sabe a meu respeito? Você vai acabar voltando para cá, e se isso acontecer, não vou mais poder te ajudar. Havia uma genuína tristeza, não só no rosto dele, inclusive nas palavras. Vitória ficou olhando, não sabia o que dizer. Ele soltou a mão da jovem que se virou para o túnel. Ali estava sua chance de fuga. Quando ela olhou de novo para o desconhecido, ele estendeu um casaco comprido e grosso em sua direção, abrindo-o, aproximando-o dos ombros dela, de modo que Vitória apenas enfiou os braços dentro das mangas e puxou o tecido ao encontro do corpo. Era um sobretudo vermelho. De onde saiu aquilo? Estivera pendurado em algum cabide? Está frio lá fora, disse ele. Vitória estava mexida pela presença, pelo olhar daquele homem, por suas palavras, com certo custo. Desviou a atenção para o agasalho a fim de fechar os botões. Enquanto isso, ela murmurava. Mas um casaco vermelho? Desse jeito eu vou ser vista a 1 quilômetro de distância. Vitória ergueu as sobrancelhas para ele. O homem esboçou um sorriso e estendeu um par de botas de couro macio, forradas com pele falsa. Seus calçados. Cor de mostarda? Espantou-se Vitória de novo, fazendo careta. Vai manter seus pés aquecidos. Mais uma vez ele mostrou um sorriso, mas seu olhar continuava triste, o que Vitória não entendia bem. Afinal, o momento deveria ser de satisfação. Estava indo embora daquele mausoléu, daquele cemitério de pessoas que ainda respiravam com a ajuda dele. Paramentada, ela se olhou um pouco, também deu um pequeno sorriso, mas ele ficou sério outra vez. Você tem 6 horas de vantagem. Foi tudo que respondeu. Apontou um túnel. Vá embora o mais rápido que puder. Em um impulso de gratidão, Vitória aproximou-se do estranho, abraçou-o forte e ergueu-se na ponta dos pés para dar um beijo em seu rosto. Não vou mesmo saber o seu nome? Indagou insistente.
antes de soltar o abraço. Você agora só tem 5 horas e 59 minutos.